Por bondade, abra sua Bíblia nessa noite, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Enquanto você encontra essa passagem, eu quero mais uma vez externar a minha alegria, a minha gratidão a todos os irmãos, em especial a pessoa do pastor Arnóbio, pastor dessa igreja. Louvar a Deus pela vida de toda a diretoria, na pessoa do querido presbítero Anderson, a excelentíssima senhora deputada. Deus abençoe de uma forma muito especial. O querido Áquila, se puder nos acompanhar aí, como combinamos, eu fico bem agradecido, tá bom? Meus irmãos, aqueles que não estiveram no período da tarde, nós temos duas obras, dois lançamentos, dois livros que estão ali no ladinho, logo à minha esquerda. Ao final da ministração, ao final do trabalho, eu estarei aqui autografando alguns livros, fazendo a dedicatória especial. Os irmãos que desejarem adquirir o nosso livro, um deles fala sobre liderança de jovens e o outro tem um pouco do meu testemunho, mas fala também sobre alguns jovens resilientes, como José, como Timóteo, entre tantos outros. É um livro de inspiração para a sua vida, é um investimento. Você pode comprar no débito, no crédito, no Pix, como você achar melhor, e estará também abençoando o nosso ministério. Aqueles que nos quiserem conhecer pelas redes sociais, nosso Instagram é Luaran Lins, e o canal, falei hoje sobre os nossos filmes. Todos os meus filmes estão lá no meu canal, Yavé Filmes, Yavé YAVEH, Yavé Filmes, tanto Renúncia, quanto Renascer, quanto Bené, e orem pela nova obra que nos próximos dias, permitindo Deus, estaremos dando início, startando. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver novamente. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Feche os seus olhos, ore comigo. Querido e maravilhoso Pai, na tua presença nós estamos, Senhor Deus. Ouvimos louvores entoados ao teu nome, compartilhamos na tarde de hoje algumas experiências tratando sobre relacionamentos, sobre feridas emocionais e tantas outras coisas. Mas esse povo também está aqui hoje para ouvir um pouco mais de porção da tua palavra, sentir o teu poder. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para fazer a tua obra nessa noite, para batizar com o Espírito Santo, para salvar, para transformar, para trazer alívio, para trazer cura, bálsamo aos corações feridos. Que todas as distrações caiam por terra agora, que todas as ansiedades possam ser colocadas em ti, e que essa noite seja marcada por uma noite de avivamento em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome os seus lugares, coloque seus celulares no silencioso e vamos ouvir o que Deus tem a falar para as nossas vidas. Como é maravilhoso nós meditarmos nas profundezas daquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. Esta que não contém, mas que na verdade é a palavra de Deus para nossas vidas. Palavra que nos alimenta, palavra que é bússola e que tem todos os direcionamentos, respostas para todas as áreas que nós precisamos. É por isso que, como à tarde eu disse, nós precisamos mergulhar nessa palavra, comer essa palavra, mergulhar e viver intensamente cada palavra dita nesse livro, para que possamos assim aproveitar tudo de bom que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. E quando conhecemos e meditamos nessa palavra, gozamos certamente de experiências tremendas da parte do Senhor. Queridos e queridas, o texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos que particularmente eu tenho um apreço muito grande, pois fala da história de um homem sem esperança, de um homem que vivia às margens da sociedade, mas que, resiliente, com fé
encontrando forças, viu na pessoa de Cristo esperança para a sua vida e teve a sua vida completamente mudada em instantes por um milagre vindo do céu. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos perceber e contabilizar pelo menos 35 milagres que Jesus fizera. Ele deu vista aos cegos, como a Bartimeu. Ele ressuscitou um morto já depois de 3 dias em estado de decomposição. Ele também andou sobre o mar, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes e levantou aleijados e fizera tantos outros milagres. E alguém pode até se perguntar, se Jesus é especialista em fazer milagres, por que Jesus fizera só 35 milagres? Na verdade, 35 são os que estão registrados, e através de cada um desses milagres, nós trazemos, experiências através dessa palavra e aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. Mas o apóstolo João vai nos dizer que se todas as bibliotecas do mundo relatassem os milagres que Jesus fizera, ainda assim, todas as páginas de todos os livros, de todas as bibliotecas, seriam impossíveis de contabilizar os milagres de Jesus, porque onde Jesus chega há milagre, onde Jesus chega a transformação de vida, onde Jesus chega a poder. E o que nós somos, senão um grande milagre de Deus? Nós não éramos para estar aqui. Quantas pessoas já não tiveram esse mesmo prazer de estar em um evento como esse, porque já partiram? Quem sabe alguns de vocês nem eram para ter nascido. E por que estão aqui? Porque antes de você nascer, o Senhor te conheceu, o Senhor te escolheu, o Senhor te preparou e desenhou uma linda história para você. Quer ver uma coisa? Eu lembro que quando eu tinha 25 anos de idade, como eu disse hoje, perdi meus pais muito cedo, mas o meu papai, ele não era crente, ele morreu sem conhecer ou sem aceitar Jesus. E quando ele soube que minha mãe estava grávida, ele não queria aquela criança. Então ele foi até uma farmácia, comprou uma injeção abortiva e tentou interromper aquela gestação, aquela gravidez. Esperou alguns dias e nada aconteceu. Então, em um segundo momento, ele comprou uma outra injeção abortiva para interromper a gestação e nada aconteceu. A criança, sendo gerada, já estava com mais de 2 meses, e pela terceira vez ele tentou interromper aquela gestação, porque ele não queria aquele filho. E olha onde estou aqui hoje, sem nada, sem nenhum problema físico, pregando a palavra de Deus. Mas eu confesso que quando eu soube disso, o meu coração se entristeceu. Eu disse: Senhor, por que tu deixaste o meu próprio pai tentar tirar a minha vida por 3 vezes, quando eu ainda estava sendo gerado? E aquele momento que a gente se ira, quer brigar com Deus, nervoso. E quando eu terminei de falar, Deus disse: acabou? Eu disse: sim, Senhor, eu acabei. Então Deus começou a ministrar em meu coração e disse: olhe para os seus dedos, você vê algum problema físico? Eu disse: não, eu não vejo nenhum problema físico, Senhor. Olhe para os seus pés, para os seus braços, você vê algum problema? Eu disse: não, Senhor, eu não vejo. Lembre-se qual foi a última vez que você foi em um hospital? Eu disse: eu nunca andei num hospital, a não ser um dia que eu machuquei o meu braço, mas nunca tive, doente, indo para o hospital. Então Deus começou a falar fortemente ao meu coração, dizendo mais ou menos assim: filho, todas aquelas vezes que o teu pai tentou intentar contra a tua vida, ainda no ventre da tua mãe, aquelas injeções, humanamente falando, tinham o poder de interromper aquela gestação, ou pelo menos de trazer sequelas irreparáveis para aquela criança. Sabe por que nada aconteceu? Porque todas aquelas vezes a minha mão protetora estava no ventre da tua mãe te protegendo, porque eu te escolhi para um grande projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Nem estar aqui eu deveria, mas Deus na eternidade olhou para mim e viu-me como um pregador do Evangelho. Deus olhou para esse dia e Deus disse: ele vai vir à terra para um propósito. Você é um milagre. Eu e você somos milagres de Deus. Queridos, então Jesus fizera inúmeros milagres em sua trajetória e continua fazendo milagres até o dia de hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre a cura desse cego conhecido como Bartimeu, ele está registrado em 3 dos evangelhos. Nesse que nós lemos no evangelho de Marcos, também no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Apenas o apóstolo João não conta a história do cego Bartimeu. E o que tem de tão interessante, de tão especial nas linhas escritas nesses 3 livros, para dar uma tônica diferenciada à vida desse homem sem esperança,
a vida desse Ismoléu, desse homem que não tinha capacidade de enxergar. O que havia de realmente diferente na vida dele para chamar a atenção de Jesus? E entre tantos cegos que foram curados ao longo da história, mas separar justamente a vida desse homem para trazer, sabe, às nossas vidas uma inspiração de fé, de resiliência e de coragem. A Bíblia diz, como eu li aqui, que Bartimeu, ele tornou a ver, ou seja, isso nos dá a entender que Bartimeu não era um cego de nascença. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Bartimeu diz: Senhor, que eu possa ver de novo. Então, Bartimeu não era um cego de nascença. Alguma coisa aconteceu na trajetória da sua vida para que ele, em determinado momento, perdesse a capacidade de enxergar, a capacidade de ver. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus um dia está passando em Jericó, a mesma Jericó relatada no capítulo de número 6 do livro de Josué, a mesma Jericó cujas muralhas um dia caíram. Deus, queridos e queridas, tinha um grande projeto, tinha um chamado para o povo hebreu, uma promessa de uma terra que manava leite e mel. O livro do Êxodo nos mostra quando então Deus agora levanta um líder chamado Moisés. E esse líder, esse homem que foi criado aos pés de Faraó como um príncipe no palácio, é responsável por tirar das mãos opressoras dos egípcios mais de 3 milhões de hebreus e conduzi-los numa peregrinação rumo à terra prometida. Eles ficaram 40 anos ali no deserto. O milagre de Deus era tão grande que, segundo nos conta a história bíblica, todos os dias Deus mandava maná do céu para trazer provisão aos seus filhos. Conforme eles cresciam, as suas roupas e os seus calçados também não envelheciam, mostrando que Deus é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, que se preocupa com as mínimas coisas. É um Deus que nos protege, é um Deus que nos abençoa, é um Deus também que provê as nossas necessidades. Mas, queridos e queridas, chega o dia então que Deus agora resolve levar o grande líder Moisés para a glória. A promessa da terra prometida continuava de pé. Alguém precisaria dar continuidade ao ministério de liderança de Moisés. E Deus olha para a terra, olha para o povo e vê justamente em um jovem chamado Josué as características de um líder que aprendeu com Moisés a ser obediente, de um homem com um coração puro, cheio de medos, cheio de desafios. Quando nós olhamos os primeiros capítulos do livro de Josué, nós vamos perceber o próprio Deus falando com ele, dizendo: meu filho, eu preciso de você conduzindo agora o meu povo à terra de Canaã. E então imagine agora os medos, as frustrações, os desafios. Agora o jovem Josué tem que dar continuidade ao ministério de Moisés. E Deus então diz: não te preocupa, Josué, assim como eu fui com meu filho Moisés, eu também serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Sabe para dizer o que para você, querido? Que quando Deus nos entrega um projeto, Ele se encarrega de realizar tudo aquilo que for necessário. Diante de projetos que Deus nos dá, muitas vezes nos sentimos, sabe, um tanto quanto inexperientes, sem forças, não nos achamos competentes para determinadas funções. Mas Deus está dizendo: sou eu quem estou com você, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te faço chegar lá. Então o jovem Josué agora decide ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, e agora cumprir o seu propósito. E ele vai então à terra de Canaã peregrinando com mais de 1 milhão de pessoas. Mas quando Josué está agora peregrinando rumo à terra de Canaã, ele se depara com alguns empecilhos no meio da estrada. Empecilhos, queridos jovens, que não eram para estar ali. E um desses empecilhos tem por nome Jericó. Jericó era uma cidade de não mais de 20 mil habitantes. Jericó, então, era uma cidade que ficava no caminho de Canaã. E para chegar à terra de Canaã era necessário, era imperioso, era preciso passar por dentro de Jericó. Imagine a cena agora: cerca de 1,5 milhão de hebreus às portas daquela cidade, que eram cercadas por muros. Os governantes de Jericó ficam sabendo que aquele povo precisava passar ali, mas então eles decidem não permitir aquilo. Cerram as portas da cidade, ou seja, fecham todas as entradas e todas as saídas e dizem: aqui ninguém entra.
daqui ninguém sai. Mas ninguém pode empatar os planos, os projetos de Deus. Nada, repito, nem ninguém pode empatar aquilo que Deus do céu entregou como um projeto para o seu povo. Josué agora se pergunta o que fazer. Então Deus dá uma ordem do céu a Josué: rodeie a terra, rodeie a cidade por 7 dias, dê 7 voltas, e no 7º dia, na 7ª volta, libere um brado de vitória, e as muralhas haverão de cair. Todos vocês certamente conhecem essa história. Eu, por exemplo, na minha adolescência, acredito que até dos dias de hoje não é diferente. Lembro de um corinho que retrata muito bem essa história. Eu não sei cantar, eu fui chamado para liderar, pastorear jovens e pregar a palavra. Mas você que sabe cantar, me ajuda a lembrar desse corinho. Vem com Josué lutar em Jericó. Vai. Mais forte, só quem sabe canta. De novo, vamos lá? Vem com Josué lutar em Jericó. Você sabe o restante? Então canta o restante, vai. Subam os montes devagar. Eu era adolescentezinho pequeno e já cantava esse corinho. Antigo ele, né? Tá bom, só esse pedacinho, só pra gente lembrar essa música, essa canção linda que retrata essa história. Então, agora, como Deus havia ordenado, no 7º dia, na 7ª volta, então eles liberam um brado de vitória e as muralhas caem ao chão. O povo já estava passando por dentro de Jericó, quando Deus agora do céu, no capítulo de número 6, dá uma ordem a Josué, para que matasse a fio de espada todos os habitantes de Jericó, e não deixasse ninguém vivo, todos aqueles que se levantaram contra a promessa de Deus para o seu povo. Imagine, queridos e queridas, 20.000 pessoas mortas, homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, adolescentes, todos os tipos de animais. 20.000 pessoas mortas, sem falar nos animais. Imagine o lamaçal de sangue. Aquele povo que se levantou contra o povo de Deus, agora paga um preço terrível por aquela desobediência e por não darem passagem ao povo de Deus. Diz a Bíblia que apenas a prostituta Raabe e a sua família foram poupadas, porque deram guarida aos espias hebreus. E agora, no capítulo de número 6, versículo de número 26, Deus então dá uma segunda ordem, para que queimassem tudo em Jericó, para que destruíssem toda aquela cidade. Apenas os utensílios de prata, de ouro e de ferro foram poupados e levados para serem somados aos tesouros da casa do Senhor. Josué não era um profeta qualquer. Josué era um jovem profeta estabelecido pelo próprio Senhor Deus. Então Josué agora libera uma palavra profética, ou por que não dizer, uma maldição sobre a cidade de Jericó. E ele diz: nunca mais eu quero ouvir falar sobre essa cidade que se colocou como barreira, como obstáculo para que o povo de Deus alcançasse a promessa. Então ele lança uma maldição e ele diz: ai daquele que decidir reconstruir os muros da cidade de Jericó, pagará um preço muito grande com a morte do seu filho mais velho, do seu primogênito. E aquele que colocar as portas sobre Jericó também pagará um preço muito grande com a morte do seu filho mais novo, o seu caçula. Então o povo agora alcança a terra de Canaã. 200 anos se passam e nós estamos nos dias de Acabe, que conforme em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30, foi o pior rei que a história de Israel já conheceu. Acabe, que trocou a adoração a Deus, não só a ele, mas toda a nação de Israel, pela adoração a Baal. Acabe, que casou-se com a perversa Jezabel, filha do rei Sidônio Etbaal. E essa mulher então fez com que toda a nação de Israel e Acabe deixassem de adorar a Deus para adorar a Baal. E nos dias de Acabe,
diz a palavra que Hiel, o betelita, decide reconstruir a cidade de Jericó. E quando ele levanta os muros de Jericó, o seu filho mais velho, o seu primogênito, Sagube, morre. Quando ele coloca as portas sobre a cidade de Jericó, o seu filho mais novo, Abirão, agora ele também morre, cumprindo assim as palavras proféticas que 200 anos antes foram ditas pelo profeta Josué, filho de Nun. Querida juventude, Jericó ficou conhecida como uma cidade amaldiçoada, e só mora em uma cidade amaldiçoada quem não tem onde morar. Jericó passou a ser conhecida como uma cidade dos leprosos, dos miseráveis, das pessoas depressivas, sem esperança na alma. Jericó só tinha pessoas doentes, e nenhum dos profetas se sentia com autoridade para desfazer a palavra ou a maldição que Josué havia lançado sobre aquela cidade. Nem Elias, nem Eliseu, nem Daniel, nem Naum, nenhum dos profetas tiveram a coragem de socorrer aquela cidade. Era necessário vir alguém maior do que todos esses profetas para reinserir Jericó no mapa do cânon sagrado. Mas é aí justamente que vem alguém que é maior do que todos esses profetas, e o seu nome é Jesus de Nazaré, J-E-S-U-S, aquele que um dia na cruz do Calvário deu a sua vida por mim e por você, para reinserir a humanidade dentro do grande projeto de Deus. Aquele que na cruz do Calvário levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, aquele que nos reinseriu dentro do grande projeto de Deus. Só Jesus é quem poderia fazer isso. Só Jesus é quem poderia reinserir Jericó no mapa da Bíblia Sagrada. E diz então a Bíblia, conforme está registrado na palavra que nós lemos no livro de Marcos, capítulo de número 10, que Jesus está passando em Jericó. E certamente ele fizera muitos milagres, mas quando Jesus está saindo de Jericó, à beira do caminho, existe ali um cego, um homem sem esperança, um homem sem expectativa de vidas, um homem que precisa pedir esmolas para não passar fome. Jesus passou ali em Jericó. Tantas outras pessoas certamente foram curadas, mas por que, jovens, citar justamente a história de Bartimeu? O que tem de diferente na vida desse homem, que nós conhecemos como Bartimeu, quando Bartimeu na verdade nem era o nome dele? A palavra Bar no hebraico significa filho, Timeu portanto era o seu pai. Bartimeu era o filho de Timeu. Então, queridos e queridas, certamente, quem sabe o nome dele poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser João, mas ele não era conhecido pelo nome próprio da qual ele havia sido registrado. Ele era conhecido pela sua paternidade, ou por de quem ele era filho. Ele certamente era filho de alguém muito querido naquela sociedade. Para alguém dizer, olha, ele é filho de Timeu, é mais ou menos assim: olha, lá vai o filho do doutor, lá vai o filho do delegado, lá vai o filho do prefeito, lá vai o filho do pastor. Esse homem tem um nome, mas pela representatividade que o seu pai tem, então ele é conhecido por de quem ele é filho. E quem era esse Timeu? Entendam, eu preciso fazer essa retrospectiva histórica para que você entenda onde eu quero chegar. E esse texto, essa passagem, tem tudo a ver com o tema que vocês estão tratando hoje: resiliência, coragem, superação. Não se preocupem, eu sei muito bem onde eu quero chegar quando estou sendo direcionado por Deus para ministrar essa palavra. Timeu, portanto, a Bíblia não deixa muito claro quem era esse homem. Alguns estudiosos vão fazer muitas especulações. Alguns historiadores dizem, por exemplo, que muito provavelmente Timeu foi um general de guerra aposentado do império, ou melhor dizendo, do governo, de Israel. Um homem que trabalhou muito tempo ali no exército e que conseguiu acumular muitas posses. E já na sua velhice, na sua aposentadoria, comprou muitas propriedades, se tornou alguém muito querido, um grande comerciante na região de Belém, ou de Betel, melhor dizendo. E aquele homem agora vai comprar muitas propriedades e vai se tornar uma espécie de microgovernador daquela região. Portanto, a referência àquele homem era um homem diferenciado.
era um homem que tinha uma outra patente, era um homem quisto ou bem quisto pelaquela sociedade. Sabe, queridos, e nos diz também a história que naqueles dias então, muito antes de Jesus chegar como homem à terra, o Império Romano invade Israel, confisca os bens dos israelitas, e para se ter qualquer bem em Israel, era necessário pagar agora impostos a Roma e ao imperador. Timeu, muito provavelmente, segundo os historiadores, foi um dos que não concordou com essa história e se levantou contra o Império Romano. Mas Timeu não era maior do que Roma. Timeu, então, segundo alguns historiadores, é levado juntamente com a sua família e com o seu único filho para uma praça pública ali em Betel. E ali em Betel ele vai morrer de uma forma terrível, como um bandido, da mesma morte pela qual Jesus, anos mais tarde, também padeceria. Ele vai morrer, segundo os historiadores, uma morte de cruz, morte reservada para os piores bandidos daquela época. Aquela era uma forma de dizer às pessoas que ninguém poderia se levantar contra o Império Romano. Imagine a cena agora do filho daquele homem vendo seu pai sendo morto, sendo crucificado como um bandido. Os historiadores vão dizer que o menino ainda chorava a morte do pai, quando de repente um dos soldados romanos tira sua faca, tira o seu punhal e vai perfurar, arrancar os dois olhos daquele garoto. O menino que tudo tinha, agora passa a não ter nada. A única ou a última imagem que ele tem em sua mente é a imagem do seu pai morrendo de uma forma tão trágica. O menino que tinha uma família passa a não ter mais uma família. O menino que tinha esperança, que tinha sonhos, que buscava crescer na vida e ter tantas realizações, conquistar uma família, de uma hora para outra, jovens, ele passa agora a ser alguém sem esperança. E então recebe uma capa. Aquela capa era a representação de Roma, dizendo: você está expulso de Israel, você não pode ficar aqui perto de nós, você vai viver às margens da sociedade, e para você não morrer de fome, com essa capa você vai agora poder então pedir esmolas. Alguém pode até se perguntar e dizer: mas pastor, onde está essa história? Será se realmente foi isso que aconteceu? Eu disse que isso é a especulação de alguns historiadores. Independentemente de ser ou não essa história verdadeira, nós temos aqui um fato inegável. O fato é que nós temos um jovem que perdeu a capacidade de enxergar e que era filho de alguém que era muito importante naquela sociedade. Esse fato, portanto, é inegável. E agora, aquele jovem que perde a sua capacidade de enxergar, que tem agora uma capa para pedir esmolas, que está relegado, que está sem esperança, que não tem mais ninguém que zele pela sua vida e pelos seus sonhos, ele vai para onde? Ele vai se assentar à beira da cidade amaldiçoada de Jericó. E é lá em Jericó que ele vai ficar com a sua mágoa, com o seu coração ferido, com o seu coração sangrando. A última visão que ele teve foi a visão do seu pai. Eu fico imaginando, queridos e queridas, aquele jovem, sabe quantos pensamentos, sabe, pensaram ou passaram pela mente dele, o desejo de quem sabe ser alguém muito importante ali em Israel, também como seu pai. Mas agora a melancolia da alma, a depressão atinge o seu coração. Quantas vezes, quem sabe, aquele jovem sem esperança pensou mesmo até, quem sabe, em tirar a sua própria vida. E ele estava ali, relegado, à beira da sociedade, sendo ridicularizado, sem esperança. De outro lado, o diabo dizendo: eu coloquei um ponto final na vida dele, não há mais esperança. Na nossa vida, assim também não é diferente. Quantos jovens, no meio da sua trajetória, no meio da sua caminhada, têm terríveis perdas em sua vida? Quem sabe eu estou falando para jovens que no meio da caminhada perderam o papai, perderam a mamãe, perderam um ente querido e até hoje sofrem com a ausência de alguém que marcou muito a sua vida. Quem sabe eu esteja falando para jovens aqui cheios de sonhos, o sonho de se tornar um médico, o sonho de se tornar um advogado, de se tornar um pastor, mas alguém
apontou o dedo para você e disse: você não vai chegar, isso não é para você, você é pobre, você nem sabe falar direito. Quem sabe eu esteja falando para jovens aqui que foram magoados por palavras de pessoas, seja alguém muito perto de você ou quaisquer outras pessoas estejam ainda emocionalmente feridas com essas situações. Quem sabe eu esteja falando aqui para jovens que foram abusados na infância. Isso é muito comum e por causa desse abuso ainda conseguem e ainda trazem em seus corações algumas mágoas e nunca conseguiram liberar o perdão. Ou quem sabe se feriram em um relacionamento amoroso, como nós tratamos hoje à tarde, e os seus corações estão bloqueados, estão na igreja, mas nada parece funcionar, parece que sua vida é travada, e ele não consegue mais olhar para o alto e ver a esperança. Queridos e queridas, é justamente quando nós estamos nessa situação, quando olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não vemos saída para a nossa vida, é justamente aí, nesse momento, que o especialista em fazer milagres, Jesus de Nazaré, entra na nossa história para mudar a nossa realidade, para sarar o nosso coração. É nessa hora que Ele devolve a esperança de quem não tem, devolve a alegria que se perdeu no meio do caminho. É nessa hora que Jesus restitui os anos que foram consumidos pelo devorador, pelo gafanhoto. É justamente quando a medicina não pode curar o teu problema emocional, é justamente quando os psicólogos, os terapeutas familiares, com todas as suas palavras bonitas, tentando entender a psique humana e te trazendo algum remédio, seja ele mesmo em termos de palavras, mas não conseguem alcançar o íntimo da tua alma. É nessa hora que Jesus vem, trata o teu coração, trata a tua alma, muda a tua história, te mostra um novo caminho e diz: vem, filho meu, sonhar junto comigo, porque a minha vontade é perfeita, a minha vontade é boa e os meus planos para ti são muito maiores do que você possa pensar. Nós temos um Deus que não nos abandona. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus. Resiliência é isso. Resiliência é ser forte. Resiliência fala também de fé, está atrelado com a fé, e a fé é um dom de Deus. Os grandes homens da Bíblia Sagrada passaram, como eu já disse na tarde de hoje, provações, privações, mas não desistiram de sua caminhada. Eu poderia, por exemplo, falar sobre o salmista, o rei Davi. Davi, antes de ser rei, foi perseguido 15 anos pela espada de Saul. E Saul só não conseguia matar Davi, porque Davi, além de muito inteligente, conhecia todas as montanhas, bosques e vales em Israel, e vivia a vida inteira fugindo. Mas Davi, em muitos momentos, ele fala sobre a sua alma abatida. E olha o que ele diz no Salmo de Lamentação: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele. Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo quando Davi começa o Salmo com lamentação, ele não termina com lamentação, ele termina com louvor. Ele diz: espera em Deus, confia nele, seja forte, tenha fé, ele é o teu socorro, ele te ajuda, ele vai fazer você passar por esse obstáculo e lá na frente ver o impossível acontecer na tua vida e na tua história. Tem uma passagem que eu gosto muito, está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Diz que um dia Saul arregimenta os seus 3.000 melhores guerreiros para pelejar, para procurar e para matar Davi. 3.000 guerreiros. Esses homens eram verdadeiros snipers, atiradores de elite. Eles eram tão especialistas que não deixavam com que nenhuma funda, que nem um fio de cabelo escapasse da funda, que era a arma de guerra naquele tempo. Imagine agora 1.500 homens pela frente, 1.500 homens por trás. A notícia chegando para Davi: ei Davi, tem um problemão aí para você. Outrora você lutaste contra apenas um gigante, Golias. Você era um meninozinho, com uma funda você conseguiu derrubar Golias. Mas tem um problema, Saul agora mandou, foi 3.000 Golias, foi 3.000 guerreiros para destruir a tua história, para acabar com o teu chamado, para acabar com o teu ministério. Não vai ter jeito para você, Davi. Você vai morrer, ou você vai ser capturado, você nunca
nunca vai se tornar rei em Israel. Alguns estudiosos, queridos pastores, vão dizer que foi justamente nesse momento em que Davi compõe o Salmo de número 121, quando diante de um grande problema, de um mar de impossibilidades, a morte se aproximando de onde ele estava, então ele olha para os montes e diz: de onde é que vai vir o meu socorro? Como é que eu vou conseguir destruir? Ele olha para suas forças pessoais e diz: Deus, sozinho eu não vou conseguir vencer, sozinho eu não vou conseguir escapar. Então ele olha para o céu e pergunta: de onde vem o meu socorro? Ou seja, nesse momento, jovem, ele se coloca na dependência de Deus. Dependência. Às vezes queremos ganhar nossas guerras com as nossas próprias forças, quando existem guerras que só o Senhor é quem pode guerrear por você e trazer a vitória que você precisa. Quando Davi então coloca a sua dependência em Deus, o céu se movimenta, Deus então envia providência para a terra. E diz a Bíblia Sagrada que Deus permite com que os filisteus invadam Jerusalém. Só que a cidade não tinha mais guerreiros, não tinha mais quem defendesse Jerusalém, porque estavam todos à procura de Davi. A notícia, o mensageiro chega para Saul: Saul, acabaram de invadir Jerusalém, a arruaça lá está grande, o que nós iremos fazer? Você mandou os 3.000 guerreiros para pelejar contra Davi. Deixa Davi de lado, Saul, com Davi a gente se resolve depois. Então, por uma ordem do céu, os 3.000 guerreiros têm que bater em retirada, têm que voltar para trás. Era Deus dizendo: nos meus filhos ninguém toca, nos meus filhos ninguém toca. Então a notícia chega para Davi, dizendo: Davi, rapaz, tranquiliza o teu coração, ninguém vai destruir o teu chamado, ninguém vai apagar a tua história. O que Deus reservou para ti, ninguém pode tomar. O que Deus preparou no céu para você, por causa da tua vida, Ele move o céu e move a terra. Aí Davi continua o salmo agora, quando a notícia chega, com o coração tranquilo, dizendo: agora eu sei que o meu socorro, ele vem de onde? Do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. É do Senhor, filho, que vem o teu socorro. É do Senhor, jovem, que vem a tua ajuda. É do Senhor que vem a restauração para a tua casa. É do Senhor que vem a salvação para a tua família. É através de você que Deus vai fazer um reboliço. Eu profetizo, Deus vai fazer um reboliço dentro da tua casa, dentro da tua história, e vai te usar com mãos poderosas para sacudir a história de muita gente, para levar cura às pessoas. Mas entenda uma coisa: como é que você vai levar cura às pessoas se você está doente? É verdade, pastor? Você precisa estar com as suas emoções curadas para você curar. E às vezes Deus até permite, dentro da sua grande olaria, que às vezes nos amassa, e os processos são difíceis, e a gente canta aquele hino: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Quebra a minha vida. A gente canta isso, é tão fácil. Mas quando vem a olaria de Deus e quebra a gente: Jesus, eu não quero. Jesus, é difícil. E é difícil mesmo. E Deus permite algumas situações, como permitiu e tem permitido na minha vida. Sabe para quê? Para que hoje eu possa chegar para você e dizer: eu venci, você também vai vencer. Eu passei por uma situação semelhante, até mais difícil que a sua, e eu estou hoje aqui pregando, dizendo que Ele é bom, que Ele continua fazendo milagres, e que vale a pena servir a Deus. Vem as adversidades, vem os problemas, mas você precisa continuar de pé. A palavra de hoje é: não desista, jovem. A palavra de hoje é: não olhe para trás. Tenha foco, tenha objetivo, olhe para frente, porque você tem um Deus que te ajuda, um Deus que não te abandona jamais. E estava sentado à beira do caminho um mendigo cego, Bartimeu. Eu fico imaginando a cena, aquele barulhão lá em Jericó. Bartimeu não podia enxergar, mas ele não era bobo, ele tinha uma audição aguçada. Jericó nunca teve tanto barulho, tanta gente conversando, aqueles burburinhos todos, a marcha triunfal de muita gente que passava por aquela cidade. E Bartimeu, eu fico imaginando que ele fica meio incomodado e ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aí?
Que barulho é esse? Eu nunca vi Jericó dessa forma, eu nunca ouvi tanto barulho, melhor dizendo, em Jericó. O que está acontecendo? Alguém chega no pé do ouvido dele e diz: ei, Bartimeu, está sabendo não, rapaz? Sabe aquele Jesus que falaram para a gente, que ele está fazendo meio mundo de milagre? Ele está passando em Jericó e ele está saindo agora. Bartimeu então ouve aquilo, então renasce no seu coração uma esperança. Ele diz: como é que é? Jesus de Nazaré quem está passando por aí? Então ele rasga todo o seu, ele rasga, sabe, o seu peito, a sua voz, ele enche, sabe, de uma nova esperança, e ele dá um grito dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, arranca essa depressão da minha alma. Jesus, filho de Davi, muda a minha história. Jesus, filho de Davi, me faz novamente enxergar. Jesus, filho de Davi, arrancaram todos os meus sonhos de mim. Jesus, filho de Davi, tiraram a minha esperança. Mas eu sei que tu podes hoje mudar a minha história. Basta uma palavra e tu pode mudar a minha história. Sabe o que é interessante, querido? Escuta só. Bartimeu era um cego que tinha visão. Vou repetir. Bartimeu era um cego que tinha visão. Pastor Luaran, o que você está querendo dizer com isso? Eu disse no liderar, esse aqui até anotou. O maior dom que Deus deu ao homem não foi o dom da vista. O maior dom que Deus deu ao homem foi o dom da visão. A vista é a capacidade de enxergar com os nossos próprios olhos aquilo que está diante de nós. A visão é a capacidade de, pelos olhos da fé, enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Com a vista nós vemos o que é, com a visão nós vemos o que será. A vista é uma função dos olhos, a visão é uma função do coração. Em outras palavras, Bartimeu, com os seus olhos físicos, até porque não podia enxergar, contemplar a face do mestre, mas com os olhos espirituais, ele sabia que aquele homem era o Filho de Deus, era o Messias prometido, tanto que ele chama Jesus de quê? De filho de Davi, porque ele sabia que da linhagem messiânica, ou da linhagem davídica, é que viria o Messias prometido. Então, ele consegue pelos olhos da fé enxergar o seu milagre, enxergar que aquele homem era o Messias. Tem uma coisa interessante. Há uma outra passagem da Bíblia onde diz que Jesus está reunido com seus discípulos, e Jesus pergunta para os seus discípulos mais ou menos assim: o que a multidão está dizendo ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Ou, em outra versão, o que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E os discípulos vão dizer para Jesus assim: olha, Jesus, alguns estão dizendo aí que tu é Elias, outros que tu és Jeremias, tem uns que estão dizendo que tu és João Batista, outros é um profeta qualquer que ressurgiu. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Pedro, e quem te mostrou isso não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Segura aí, até aí tudo bem. É a fé de Pedro. Pedro sabe que Jesus é o Filho do Deus vivo. Agora pensa comigo, faz uma conexão com esse texto de Bartimeu. Tem uma multidão inteira acompanhando Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, mas não sabe quem é Jesus. De um outro lado, tem um cego, sem esperança, sem dinheiro, sem expectativa de vida. Mas aquele homem, em seu coração, ele sabe que aquele que estava ali em Jericó, passando naquela cidade, não era Elias, não era Jeremias, não era João Batista. Aquele homem era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que tem o poder de fazer o que o homem não pode fazer, aquele que pode fazer o que a medicina não pode fazer, aquele que pode trazer o resultado, a sentença final para a tua vida, que
juiz nenhum pode dar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ele diz: eu não vou perder essa oportunidade. Os estudiosos, querido Anderson, dizem que aquela foi a única vez que Jesus passou em Jericó. Ou seja, se Bartimeu não tivesse chamado a atenção do mestre e clamado por milagre pela fé, ele teria morrido cego. Sabe o que disseram para ele? Cala a boca, rapaz. O que você está achando que é? Você acha que no meio dessa multidão, você acha que no meio de tanta gente aqui nesse congresso, Jesus vai ouvir o teu clamor? Você acha que no meio de tanta gente, Ele vai dar ouvidos a você com tantos problemas que está acontecendo na terra? É isso que muitas vezes a multidão quer que você acredite, jovem. Que Deus não está te olhando, que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo, que Ele não conhece a sensibilidade do teu coração. E quantas jovens no meio do caminho vão perdendo a esperança, vão desistindo dos seus sonhos. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis que não sabe. Esses dias eu contei uma história aqui no Liderar. Alguns líderes, quem estava no Liderar? Levanta a mão. Alguns líderes estavam lá, mas a maioria dos jovens não estavam. Então, aqueles que já ouviram sejam edificados novamente. Aqueles que não ouviram sejam edificados pela primeira vez. E falando sobre isso, eu lembro que há alguns anos atrás, queridos e queridas, eu vivi uma experiência maravilhosa em minha vida. Quando um belo dia, dirigindo um congresso de missões, no domingo à noite, terminou o culto, fui levar o pregador para jantar. Ao final do momento do jantar, então deixei no hotel. Era mais ou menos 10:30 da noite. Levei o pregador, ele disse: meu voo é 3:30 da manhã. Eu disse: não tem problema, 2 horas eu estou aqui para lhe apanhar. Então eu segui, liguei o meu carro e fui embora. Logo o meu telefone toca. Era o pregador dizendo: meu filho, eu esqueci a minha câmera fotográfica lá na casa do secretário de missões. Será se você pode ir buscar essa câmera? Eu disse: não tem problema, pastor, eu vou. Liguei para o secretário de missões, disse: estou indo aí buscar a câmera do pastor Jander Magalhães. Quando eu estava saindo para buscar aquele equipamento, então de repente o sinal ficou vermelho no centro da cidade. Eu parei o meu carro, do lado uma farmácia ainda aberta, logo na frente uma praça. De repente um garotinho de 11 anos de idade bate na porta do meu carro, no vidro, e ele bate, eu abro: de que você quer, garoto? Eu disse para ele isso, e ele disse: ô tio, me dá um dinheiro. E eu falei: para que você quer dinheiro, rapaz? Ele disse: eu preciso comprar um remédio. Mas quem é? Um garoto de 11 anos, 11 horas da noite, pedindo dinheiro para comprar remédio? A gente pensa logo, queridos e queridas, que é o quê? É mentira. Ele quer comprar drogas, quer comprar outra coisa. Mas por desencargo de consciência, eu peguei uma moedinha de R$1 e dei para aquele menino. O sinal abriu, acelerei o meu carro e eu fui embora. Então eu andei mais ou menos uns 80 a 100 metros, quando de repente eu ouço uma voz do céu. Era o próprio Deus falando comigo, dizendo: volte e ouça tudo o que aquele garoto tem a lhe dizer. Eu não quis ouvir a voz de Deus, então acelerei o meu carro. Mais forte Deus falou comigo, dizendo: não me desobedeça, volte e ouça tudo aquilo que esse garoto tem a lhe dizer. Eu parei o carro, voltei a pé mesmo e fui até onde o garoto, e disse: qual é o seu nome, filho? Ele disse: meu nome é Yuri. Eu disse: quantos anos você tem, Yuri? Ele disse: 11 anos de idade. Eu disse: Yuri, conta para mim a tua história. Ele disse: não, tio, eu moro em um bairro afastado da cidade, mora só eu e o meu pai, que é um senhorzinho de quase 75 anos de idade. A minha mamãe me abandonou muito cedo, então é só eu e o meu pai dentro de casa. Ele não tem trabalho, nós temos apenas uma máquina de xerox, uma fotocopiadora. Nós tiramos aquelas cópias para as pessoas e é dali que vem o nosso ganha-pão, que nós compramos o nosso alimento. A máquina de xerox quebrou tem uma semana e nós não tivemos dinheiro para arrumá-la. O dinheiro começou a faltar em nossa casa, mas eu não estou aqui, tio, não é atrás de dinheiro para comprar comida. Ainda tem um pouquinho de arroz com alguns ovos lá em casa. O que eu preciso mesmo é de um remédio para o meu pai. O meu pai é um senhor muito doente, ele toma remédio de pressão, de diabetes, de
outras coisas mais. E o médico disse para ele que se ele ficar um dia sem tomar aquele remédio, ele vai morrer. E eu não quero que o meu pai morra. O meu pai já está um dia, 24 horas, sem tomar remédio. E eu estou desesperado, porque a única coisa que eu tenho é o meu pai. Eu preciso comprar o remédio do meu pai. Eu disse: quanto é que você tem aí, garoto? Ele disse: eu tenho R$6. Foi tudo que eu consegui até agora. Irmãos, me deu uma dor no coração, sabe? Eu disse: eu vou comprar o remédio desse garoto, deve ser uns 20. Eu disse: me dá esses 6 aí, que eu vou completar. Aí eu cheguei na balconista, eu disse: ô moça, você tem esse remédio aqui? Ela disse: olha, aqui não tem, mas do lado tem. Eu disse: mas quanto é que custa? Ela olhou e disse: uma receita especial, o remédio custa R$255. Quem é que para, pastor, no meio da noite para comprar um remédio para uma criança de R$250, algo assim? E eu disse: Jesus, eu acho que tu falou com a pessoa errada. Olhei a carteira assim, eu disse: nem dinheiro eu tenho, Jesus. Aí Jesus disse: tu não tem dinheiro, mas tu tem um cartão de crédito com limite e você vai comprar porque eu estou mandando. Desobedece. Desobedece. Eu disse: meu Deus do céu, 250, Jesus, é a feira da semana. Jesus disse: você vai comprar, você vai abençoar esse garoto. Esse garoto vai voltar para casa feliz. Eu já era líder de jovens ali em Imperatriz. Aí eu pensei comigo: rapaz, esse remédio está caro. Vamos fazer um acordo aqui, Jesus. Eu vou dar esse remédio, mas eu quero essa alminha para ti. Eu vou pregar para ele. Ele vai ter que te aceitar. E eu compro o remédio e ele vai para casa. Não como uma condição, obviamente, mas com aquele espírito do cuidado, do pregador, do líder. Eu disse: eu vou ganhar esse garoto para Jesus hoje. Aí eu cheguei para ele e disse: ei, garoto, eu tenho uma notícia para te dar. Ele disse: qual é a notícia, tio? Eu vou comprar o remédio que o seu pai precisa. Ele olhou para mim e disse: é mesmo, tio? O senhor vai mesmo comprar um remédio do meu pai? Eu disse: fica tranquilo, porque eu vou comprar. Não pergunte quanto é, que é muito caro. Esse dinheiro que você recebeu e até agora não chega nem perto, mas eu vou comprar. Eu nunca tinha visto um garoto tão feliz. Era como a gente ganhasse. Qual foi o primeiro presente que você ganhou quando criança? Foi uma bicicleta que ficou um monte de felicidade? Imagine quando você ganhou a bicicleta do seu pai, sabe? Imagine quando você ganhou aí o quê? O seu patinete, o seu primeiro telefone, sabe? Aquele garoto, ele não estava feliz. Não era com a bicicleta que ele tinha ganhado, não era com o seu iPhone. Aquele garoto estava feliz com uma caixa de remédio que ia fazer com que o seu pai não morresse naquele dia. Aí eu cheguei para ele do lado e disse: filho, vem cá, eu vou comprar um remédio do seu pai, mas antes de comprar o remédio do seu pai, eu preciso ter 2 dedos de prosa com você. Eu abri a Bíblia e comecei a ler um salmo para ele. Eu olhei naqueles olhinhos pueris, infantis dele, e eu disse: filho, me diz uma coisa, alguma vez, por acaso, alguém já falou de Jesus para você? Ou alguma vez alguém te convidou para pisar num culto ou numa igreja evangélica? Ele deu um sorriso assim para mim e disse: ô tio, você não sabe com quem você está falando não. E eu disse: com quem é? Você está falando é com um crente da Assembleia de Deus, pentecostal e cheio do Espírito Santo. O meu pai é o porteiro da igreja, é presbítero, e eu só tenho 11 anos, mas eu sou pentecostal. Eu disse para ele: e o que foi que você disse para Jesus antes de vir para cá? Ele disse: Jesus, eu só sou uma criança, eu só tenho 11 anos de idade. Eu sei que tu tem um monte de coisa aí para resolver no céu, mas eu preciso do remédio do meu pai. Eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus para ir para o centro onde é a farmácia, mas eu só volto para casa depois que tu levantar um servo teu nessa cidade para providenciar o milagre que eu preciso. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu coração, e Ele me traz nessa noite para dizer: Ele cuida da tua vida, filho. Ele cuida dos teus sonhos, Ele cuida do teu coração, Ele cuida dos teus negócios. Coloca tuas ansiedades nele. Resiliência fala de tudo isso, de fé, de coragem, de suportar obstáculos, e acima de tudo, de crer que existe um Deus do céu que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pode glorificar a esse Deus hoje? Multidão dizendo: cala a boca, Ele não vai te ouvir. Cala a boca, Ele não vai curar o teu coração.
Cala a boca. Esse sonho não é para você. Ser um pregador do evangelho? Está longe. Sabe o que eu me lembrei, pastor? O senhor não ouviu meu testemunho hoje à tarde, mas esses jovens ouviram. Há 20 anos atrás, eu era um adolescente, como muitos que estão aqui, tímido, sem saber falar direito. Eu ia para os congressos, eu olhava assim e dizia: meu Deus, como é bonito esses homens pregando, mas nem falar direito eu sei. Se um dia eu conseguisse pelo menos tirar uma foto com eles. Olha o meu pedido, pastor. Eu não pedi para ser como eles. Eu disse: eu só queria tirar uma foto com esses pregadores que me inspiram. E eu lembro de um congresso há 20 anos atrás, lá em Imperatriz do Maranhão. Eu havia acabado de perder os meus pais. Pastor Gesiel Gomes estava pregando. Eu lá no meio da multidão, com as minhas emoções feridas, e Deus dizendo: não desista. E naquele dia então, Gesiel Gomes libera uma palavra dizendo: no meio dessa juventude estão adolescentes e jovens que Deus vai levantar como grandes líderes nessa nação. No meio dessa juventude está uma geração que Deus vai levantar como grandes pregadores para chacoalhar o inferno. No meio dessa juventude estão jovens que um dia estarão pregando comigo nos grandes congressos do Brasil. Há 30 dias atrás, essa profecia se cumpre, quando eu estou lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pregando um dos maiores congressos do Brasil, ao lado do pastor Gesiel Gomes. Eu lembrei da profecia de 20 anos atrás, e eu disse: ele não desiste de nós, ele não desiste das suas promessas, ele não desiste, ele é fiel. Arabaganda lamajuriandalai. Eu não consigo entender como jovens que conhecem a palavra, que vivem a palavra, que pregam o evangelho, que cantam nos altares, e de repente largam tudo pelo mundo, por um namorado, pela bebida, pelo sexo. Eu não sei como tantas pessoas conseguem, mas eu venho aqui falar para a geração dos remanescentes. Eu venho aqui falar para uma geração que ainda tem muita lenha para queimar. Eu venho aqui falar para os futuros homens e mulheres que vão sacudir esse estado, que vão sacudir essa nação. Eu venho aqui falar para os próximos grandes pregadores do Brasil. No meio dessa geração, no meio desse ginásio, eu profetizo: Deus vai levantar jovens para chacoalhar essa nação com o poder do evangelho. E aí, o que você vai fazer? Ou você ouve a voz do inimigo e para, ou você é resiliente, supera suas emoções frustradas, cura em Deus as suas feridas e começa a marchar dizendo: é com a força do Senhor que a gente vai vencer, é com a força do Senhor que a gente vai marchar. Eu não vou parar, eu não vou desistir. A multidão pode dizer o que quiser, não importa o que a multidão diga, mas eu vou ser resiliente, eu vou alcançar os meus sonhos, eu vou me tornar um médico, eu vou me tornar um profissional liberal, eu vou ser um pregador da palavra. Ninguém vai me parar, e quando eu chegar lá, eu vou adorar o nome do Senhor e vou lembrar de tudo isso dizendo: Ele continua fazendo milagres. Sabe o que mais nos dói? É saber que muitas vezes as pessoas que querem parar o nosso ministério, a nossa vida, estão do nosso lado, dentro da nossa casa, às vezes dentro da igreja, pessoas que nós amamos. É assim. E às vezes nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, e por causa dessas decepções, nós queremos parar. Muitas vezes perdemos a oportunidade do milagre. Preste atenção, porque nos concentramos tanto naquilo que não funciona, que não percebemos aquilo que funciona. Nos concentramos tanto nas dificuldades que não percebemos as oportunidades. Atentamos tanto para as críticas
que não percebemos as honras, elogios e reconhecimentos. Você perde tanto tempo pensando em quem não gosta de você, que passa a tratar mal até quem gosta de você. Bartimeu nos ensina que apesar de algo não estar bem em nossa vida, nós não podemos parar, porque ainda tem coisas que funcionam em nossa vida. Nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa esperança. E agora, para começar e para a conclusão dessa mensagem, escuta só. Bartimeu continua clamando: deixa eu falar de mim, não tem nada não. Enquanto fala, eu continuo marchando e chamando a atenção do mestre. Podem dizer que eu não tenho expectativa, não tem problema não. Podem me chamar de louco, não tem problema não, porque eu sei o tamanho do Deus que eu tenho, e Ele é poderoso. Minha família não acredita em mim, não tem problema não. O que importa é que Ele acredita em mim. Os meus amigos dizem que eu estou sonhando demais, não tem problema não, porque os irmãos de José também chamavam ele de sonhador. Tramaram contra ele, mas na verdade estavam sendo instrumento de Deus para fazer dele um grande homem que mudaria a história do Egito. Sabe o que acontece? Bartimeu toca o coração de Deus. Bartimeu toca a sensibilidade do coração do mestre. E Jesus vai parar. E Jesus vai mandar chamar Bartimeu. Escuta só. Escuta só. Jesus para, tem uma multidão inteira, mas Jesus ouve o coração daquele simples homem. Não sei se você está entendendo onde é que eu quero chegar, mas esse Bartimeu hoje pode ser você, jovem, que está aí frustrado, decepcionado, como alguns chegaram para mim hoje à tarde dizendo: pastor, estou com vontade de parar, pastor, estou com vontade de desistir. A decisão de parar é sua, mas se você parar, você não vai ver o milagre que Deus tem para fazer na tua vida. Você acha que a minha vida é fácil, queridos? Você acha que está aqui pregando é bonito, recebendo uma oferta, viajando de avião? Eu queria ter a vida do pastor Luaran. Mas você não sabe as minhas lutas. Você não sabe os dilemas que eu passo no meu coração. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma única filha, a minha Estherzinha. Nasci, ou melhor dizendo, ela nasceu uma menina linda, cara da mãe, perfeita. Mas com 2 anos de idade, a minha filha começou a apresentar crises convulsivas, e tivemos que levar ela para o hospital Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Minha filha tem 6 anos de idade. Com 2 anos de idade em São Paulo, minha filha foi diagnosticada com uma doença incurável. Minha filha, com 2 anos de idade, foi diagnosticada com um problema que no Brasil só tem ela que tem esse problema. Tão rara, mas tão rara, mas tão rara, que no mundo existem poucas crianças como a minha filha. Os médicos fizeram o exame em mim e na minha esposa e disseram: não tem nada errado com vocês. Simplesmente aconteceu com ela. Esther não anda, Esther não fala. A minha única filha vive em cima de uma cadeira de roda. Minha esposa quase não me acompanha na igreja, nos cultos, porque minha filha tem um tratamento muito específico para ela, e lhe requer todo o tempo. Eu lembro que um dia eu cheguei em uma igreja e alguém olhou para mim e disse assim: pastor Luaran, eu vejo você dedicado 100% à obra de Deus, e de repente olha o que Deus lhe dá, uma filha com um problema incurável, que você podia ter todo o dinheiro do mundo e não resolveria o problema da sua filha. Ela olha para mim, uma crente, se dizia ser crente, mas não era porque está desviada, então não era crente, estava só na igreja, está desviada hoje. Ela olha para mim e diz assim: tem hora que dá vontade de largar Jesus, não tem? Eu disse: como é que é, irmã? Ela disse: tem hora que dá vontade de largar Jesus, porque a gente trabalha tanto para Ele, e olha só o que Ele faz, só nos traz problemas. Eu disse: minha irmã,
Eu não sei a senhora, mas eu não amo meu Jesus, não é pelo que ele faz. Eu amo meu Jesus, é pelo que ele é. O maior preço ele já fez, quando um dia na cruz do Calvário, ele morreu pela minha vida. Eu sei que ele pode curar a minha filha, basta apenas uma palavra dele. Mas se ainda assim ele não quiser curar a minha filha, ainda que para um propósito, só a eternidade dirá, ainda assim eu continuarei resiliente, forte, fazendo a oração de Abacuque no capítulo número 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O maior presente ele já me deu, o passaporte para morar no céu. Eu sei que se ele quiser, ele pode curar a minha filha e eu vê-la andando, mas se ele não quiser, eu posso não vê-la andando aqui na terra, mas vai chegar o dia lá na eternidade que ela vai estar correndo para os braços do Pai, dizendo: papai, eu te amo. Mas não é o papai da terra, é o papai do céu, que é o Pai que te ama, o Pai que me traz aqui nessa noite para dizer: ele tem cuidado da tua vida. Uribicando la machuri andalai. Ele diz ao meu coração que enquanto eu estou pregando, ele já está curando o coração de pessoas feridas aí, viu? Ele já está arrancando depressão da alma de alguns jovens aqui. Ele já começa a mudar a história e renovar sonhos antes mesmo de eu orar. Porque ele não precisa de uma chave minha para fazer nada. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Tem pessoas aí em lágrimas já. Tem pessoas recebendo o poder de Deus aí atrás. Jesus está curando feridas, arrancando traumas, arrancando bloqueios do coração. Bartimeu, tem uma notícia para você. Jesus está chegando na tua casa, na tua história, na tua vida, para transformar você. Imagine a notícia chegando na sua casa: Jesus ouviu a tua oração e hoje tem novidade de vida para você. Imagine o coração de Bartimeu quando ouve dizer que Jesus está o chamando. Vamos fazer a cena para a gente terminar essa pregação? Jesus já me autorizou a fazer algumas coisas aqui. Escuta uma coisa. Jesus manda chamar Bartimeu. A notícia chega para Bartimeu que ele vai mudar a sua vida, curar a sua alma, lhe dá novos sonhos. A Bíblia diz que Bartimeu dá um salto, e Bartimeu toma uma atitude muito grande na sua vida. Quem sabe que atitude é essa? E tirando de si a sua capa. Repita comigo: e tirando de si a sua. Eu não te entendi. A sua capa. Essa capa que ele ganhou quando arrancaram os seus olhos. Essa capa que servia como instrumento de trabalho para ele pedir esmolas. Essa capa, preste atenção, que era o seu cobertor nas noites de inverno e o seu travesseiro nas noites de verão. Essa capa que representava todas as mágoas, todas as dores, todo o passado de Bartimeu. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus estava entrando
com providência na vida dele, estava mandando chamar. Ele disse: eu não posso ter um encontro com o mestre levando comigo toda essa bagagem de dor, de tristeza, de miséria, de depressão. Não, eu quero estar limpo, eu vou encontrar o mestre. Me permita, pastor, faz de conta que essa aqui é a capa. Ele diz: eu vou deixar para trás essa capa, eu vou deixar para trás, e a partir de hoje ele vai mudar a minha história, ele vai mudar a minha vida para sempre. Essa capa aqui pode representar hoje, jovem, muitas coisas. Essa capa que pode representar um trauma na tua vida. Essa capa que pode representar uma mágoa que você nunca perdoou. Essa capa que, escute bem o que eu vou dizer, pode representar um pecado que para você pareça tão pequeno, que o teu pastor não sabe, que a tua mãe não sabe, que o teu pai não sabe, mas que está destruindo a tua vida e o teu relacionamento com Deus. A pergunta hoje é: o que você está disposto a deixar para trás para viver o melhor de Deus na tua vida? O que está te amarrando? Que pecado é que está te amarrando para trás? Tem pessoas que até vêm na frente, entregam a vida para Jesus, mas esquecem de deixar para trás a sua capa. E parece que a vida é travada, né, pastor? Parece que nada que faz dá certo. Sabe, é um peso. Você sabe que capa é essa? Você sabe. Eu não sei, mas você sabe do que eu estou falando. Agora pensa comigo. Deixa eu pegar aqui. Vem cá, pastor, por gentileza, fica de pé. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Estou terminando. Vamos pensar mais de 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, Jesus curando Bartimeu. Imagina, vou fazer uma moral com ele, que ele quer pagar a minha oferta. Então ele é Jesus. Brincadeira, tá? Imagina que esse aqui seja Pedro, tá? Estou só conjecturando, tá, pastor? Mente de pregador aqui. Pode ser outro, mas digamos que seja Pedro. Multidão aí atrás. Bartimeu está aqui sentado quietinho. Fica aqui, Bartimeu, vai. O que vai acontecer? Jesus, pega o microfone aqui, fala. Pedro, tem uma multidão que está me seguindo aí. Querendo o milagre. Mas a maioria nem sabe quem eu sou. Mas quer o milagre. Mas não quer me seguir de verdade. Mas tem um homem à beira de Jericó que me chamou de uma forma diferente. Ele sabe quem eu sou, mas ele não enxerga. E eu ouvi o clamor dele hoje. Mesmo no meio de uma multidão inteira, eu ouvi o seu coração. Então traz ele para mim, porque tem milagre de vida para ele hoje. Agora imagina Pedro falando com Bartimeu. Bartimeu, não sei o que você fez, mas você chamou a atenção do mestre. Nem eu acreditava que ele ia te ouvir. Mas você está com moral com ele, e ele está te chamando. Tem milagre para você hoje. Tem novidade de vida para você. Ele vai curar teu coração hoje, e ele vai mudar a tua história. Te prepara, porque tem coisa grande chegando. Imagine a cena. Lá vem Bartimeu, coração. Faz aquele barulho aí, dá para fazer um negócio aí do coração. Olha o dugu meu aqui, entendeu? Coração de Bartimeu acelerado, chegando perto, o milagre dele chegando, Jesus quietinho ali, esperando o Bartimeu. Aí Jesus faz a clássica pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Queridos, segura Áquila, a gente sabe a resposta, mas deixa eu, sem querer botar palavras a mais no texto, deixa eu pensar como pregador aqui, uma palavra revelada. Embora a resposta esteja muito direta aqui, Bartimeu não está do lado de uma pessoa qualquer. Ele está de frente com quem? De Jesus. Alguém pode pensar
que o maior milagre de Bartimeu era simplesmente voltar a enxergar. Mas se Bartimeu Áquila pudesse cantar nessa noite, o que ele cantaria para Jesus? Só quero ver você. Só quero ver. Vai ficando de pé aí, vai. Só quero. E se você puder cantar, também diga isso para ele hoje. Tem milagre de Deus chegando na tua vida hoje. Só quero. Tem milagre de Deus chegando na tua casa hoje. Só quero. Tem cura, tem restauração, tem renovo. Só quero. Diga isso para Jesus mais forte. Pode repetir. Só quero. Só quero. Só quero. Só quero. Mais uma vez e mais forte. Só quero. Não sai não, vem cá. Não foi curado ainda? Perdeu o milagre, Bartimeu. Aí Jesus vai lá. Vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Bartimeu então é curado. A primeira pessoa que ele vê na sua frente é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Ele dá um abraço em Jesus e canta o que para ele, Áquila? Me leva à sala do trono. Você pode adorar nessa noite? Adora o Senhor Jesus nessa noite. Obrigado, querido, obrigado. Ele está te chamando para viver uma vida de relacionamento com Ele. A sair das águas rasas e penetrar em águas profundas. Só quero. Faz alguma coisa, mas como Bartimeu, chama a atenção dele nessa noite. Vai recebendo, manda glória para cima. Manda glória para cima que tem cura nessa noite. Manda glória para cima que tem renovo nessa noite. Manda glória para cima que tem batismo nessa noite. Manda glória para cima que tem restauração na tua casa nessa noite. Vamos invadir esse ambiente com línguas estranhas, com o poder de Deus. Sejam cheios da glória, cheios do poder, cheios da glória, cheios Não do vou poder. dividir aquilo que é só todo meu. Só adoração é exclusiva, o meu louvor é exclusivo, meu cantar, o meu falar, somente a Deus vou adorar. As minhas mãos é exclusiva, adoração é exclusiva, o meu cantar, o meu falar, somente a Ele. Segura, Áquila. Baixinho. Coloca a mãozinha no coração, de olhos fechados, e repita a seguinte oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que falou ao meu coração. Jesus, assim como na vida de Bartimeu, cura as minhas feridas nessa noite. Arranca de mim todos os bloqueios, todos os medos, todos os traumas. Me ensina a viver por fé, a ser uma pessoa resiliente, a não olhar para os obstáculos, mas a vencer pela fé, a encontrar o teu melhor, Jesus. Perdoa os meus pecados, me faz um crente melhor, me faz um servo melhor,
Me faz um filho melhor e me enche com teu Espírito Santo. De olhos fechados, eu preciso fazer algo que Deus está me orientando nessa noite. Todos de olhos fechados. Eu quero convidar aqui na frente, primeiramente, 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são aquelas que um dia andaram na igreja, quem sabe até cantavam, pregavam, mas por causa de uma mágoa, de uma decepção ou de um pecado, deixaram de andar com Jesus. E Ele te traz hoje aqui para dizer: eu estou te esperando, filho, de braços abertos. O teu lugar ninguém ocupou. A segunda classe de pessoas são aquelas que ainda não tomaram uma decisão em sua vida de aceitar Jesus como Salvador. E isso pode levar você para o inferno, porque só existem 2 caminhos. Mas a terceira classe de pessoas que eu também quero chamar aqui na frente são aquelas que estão dentro da igreja, mas que estão com algumas coisas guardadas em seus corações, pecados ou outras coisas quaisquer, que estão representados por essa capa. E você precisa se libertar disso para viver o melhor de Deus e deixar para trás essa vida que tem só te afundado. Então eu te dou 30 segundos para sair correndo e vir aqui na frente no altar, porque eu preciso orar pela tua vida. Continua cantando Áquila enquanto as pessoas vêm à frente. Não tenha vergonha não, filho. Você tem que ter vergonha do pecado, mas de Deus não. Toma a atitude de vir aqui na frente. Toma a atitude de vir à crente. Venha, venha, venha. Jesus está te esperando. Deixa para trás tudo que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Vem renovar a tua aliança com o Pai. Vem entregar a tua vida para Jesus essa noite. Vem se reconciliar com Ele. O Pai está dizendo: eu estou te esperando de braços abertos, filho meu. Eu quero mudar a tua história. Eu quero curar a tua vida. Mas para isso você precisa tomar um passo de fé e vir aqui na frente. Quem puder ficar de joelhos é melhor, num gesto de adoração. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei o seu coração, eu mudarei você. Então sai correndo, vem, Jesus está te chamando, vem. É noite de restauração, é noite de mudança. Ele está te chamando, vem, 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 vem. A Ele a minha adoração é exclusividade dele. Oribicanta lá. Tem mais gente com capa? Todo meu louvor. Hoje é o dia Ele entrar na tua história e mudar por completo essa vida. Oribicanta lama charai. Oribicanta lama churianda. Jesus, eu começo a te pedir agora, perdoa os pecados desse jovem, Jesus, e começa a encher eles com o teu Espírito. Eu libero sobre a vida deles o extraordinário de Deus, que a face do Espírito Santo comece agora a contagiar corações. Oribicanta lama churianda. As minhas mãos.
Estenda as mãos para cá. Se tem mais alguém, não deixe para amanhã, querido. Posso orar? Certeza que não tem mais ninguém? Certeza que está tudo bem aí? Certeza que se Jesus voltar hoje, o passaporte está em dias? Se não está, é melhor vir aqui hoje, num gesto de fé e coragem. Renunciar e deixar a capa para trás. Mas se está tudo bem, então só estenda as mãos, que eu vou orar por você. Papai, está vendo essas dezenas de jovens que vieram aqui na frente, papai, pedindo perdão, pedindo restauração, pedindo mudança. Uribicanta Labaxá. Eu preguei a tua palavra, papai. A tua palavra foi semeada nos corações. Eles estão de joelhos dobrados, se arrependendo. Muitos deles, Senhor, o diabo tentou parar, o diabo tentou matar, mas pelo poder do teu nome nós aniquilamos agora todo medo. Nós colocamos por terra toda depressão. Nós colocamos por terra todo o pecado de pornografia, todas as imoralidades sexuais. Jesus, que dessa geração possam surgir pregadores da tua palavra, homens e mulheres que vão sacudir, Senhor, esse estado, que vão sacudir essa nação. E eu te peço algo, Pai, se essa palavra veio do céu, dentro de 30 segundos, Senhor, derrama uma glória sobrenatural sobre a vida de todos os jovens que estão aqui, marcando, selando com a tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios, 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 cheios. Aí atrás sejam cheios, aqui do lado sejam cheios, aqui na frente sejam cheios, 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 cheios da glória, cheios da Shekinah. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, abraça, vem, Santo Espírito, vem, Espírito Santo de Deus, e move corações essa noite. Que espera a sua Eu quero ver as volta. línguas estranhas. Sejam renovados nessa noite, sejam cheios essa noite, sejam impactados Somos nessa a noite, geração sejam que tocados busca pela a sua glória face. de Deus Todo-Poderoso. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento. Traz o avivamento. Traz o avivamento. Traz o avivamento. O encontro do noivo. Tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos. Imagine esse dia. O encontro do noivo com a igreja será. Tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos. Será tão lindo. Nossa geração tem lei pra queimar, pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, pra queimar. pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa
nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha